Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Podem-vos assentar, irmãs e irmãos. Nós nos revelamos a partir daquilo que fazemos. O ser humano se revela a partir do que ele faz, não a partir do que ele diz. Podemos dizer uma coisa e fazer outra. E muitas vezes, em muitos casos, em muitos momentos da nossa vida, nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Os nossos atos contrariam as nossas falas, aquilo que a gente verbaliza e expressa com palavras. Não adianta olhar para a vida dos outros para tentar achar isto na vida dos outros. Nós somos assim. Nós fazemos assim. Nós somos incoerentes, somos contraditórios. Em vários momentos da nossa vida, a gente faz assim. A gente diz uma coisa, quando na realidade a gente queria dizer outra. E como a gente não tem a coragem de dizer, a gente age e as nossas atitudes nos revelam. Claro que, no campo ético, existem níveis de incoerência e contradição. É óbvio que sim. Contudo, é preciso pensar nas pessoas que também gostariam de dizer alguma coisa, mas não sabem se expressar. E aquilo que elas fazem é algo muito bom. Às vezes é a expressão do amor delas por uma outra pessoa. Mas elas não sabem verbalizar isso. E aí elas demonstram com atitudes. E elas só sabem falar dessa forma. Tem gente assim. Conhece gente assim? Que não sabe dizer eu te amo, mas as atitudes dela demonstram o amor dela por uma outra pessoa? Fato é que são os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes que nos revelam, para o bem ou para o mal. E por que a gente está falando sobre isso? Porque nós estamos diante de um texto onde alguém poderia dizer assim: mas os discípulos não tinham motivos para não crer na ressurreição? Afinal de contas, a ressurreição é uma grande novidade.
Eles não estavam acostumados a ver pessoas ressuscitando. Os discípulos não tinham todos os motivos para estarem exatamente como eles estavam quando Jesus se aproxima deles? Bom, se isso é verdade, nós estamos diante de um grande sarcasmo. E Jesus está irritado aqui de forma muito equivocada. Não é isso? Porque Jesus está profundamente irritado aqui com os seus discípulos. Justamente por conta da incredulidade dos discípulos. Se nós partirmos do pressuposto de que eles tinham motivos para não crer, nós estamos diante de um Jesus aqui sarcástico. Qual é a questão aqui do texto? O que o texto quer dizer para a gente? Onde é que nós somos fisgados aqui pelo texto? Eu disse há pouco que são as atitudes, são os gestos, é exatamente aquilo que a gente faz que nos revela. E essas pessoas, esses discípulos mais próximos de Jesus, a gente não está falando de um grupo maior, a gente está falando das pessoas mais próximas de Jesus. Essas pessoas, por um tempo, elas conviveram com Jesus de forma muito de perto, muito de perto. Elas viram aquilo que Jesus fez. Elas não apenas ouviram Jesus dizer que ele haveria de ressuscitar, ainda que ele tenha dito isso de forma metafórica. Não. Não tem a ver com aquilo que essas pessoas ouviram de Jesus. Mas tem a ver exatamente com aquilo que elas viram em Jesus ou através de Jesus. Elas viram Jesus curando pessoas desenganadas. Elas viram Jesus trazendo à vida um homem que estava morto e sepultado. Foi o caso de Lázaro. Elas viram Jesus expelindo demônios, restaurando a vida de um monte de gente. Elas viram, elas andaram com Jesus, estavam do lado de Jesus, presenciaram isso. Elas viram quando Jesus curou um cego de nascença. O sujeito nasceu cego. Jesus curou o cego e ele voltou a enxergar. Essas pessoas viram Jesus fazendo isso. Não se trata de algo que elas ouviram alguém dizer, mas sim de algo que elas viram com os próprios olhos. Por que é que elas agora não acreditaram na mensagem da ressurreição? Pessoas disseram, ele ressuscitou, ele não está mais lá, o túmulo está vazio. E as pessoas, mesmo depois de terem visto tudo que Jesus fez, elas agora agem de forma incrédula. É por isso que Jesus está irritado. E talvez o texto nos fale, em primeiro lugar, acerca disso. A gente precisa pensar na nossa vida. O Evangelho, já expliquei isso aqui algumas vezes, ele é um texto escrito lá no final do primeiro século, por pessoas que já não estão mais convivendo com Jesus, e ele foi produzido para animar uma comunidade que estava desanimada lá no final do primeiro século, início do segundo século. Então, da mesma forma que o Evangelho tinha por objetivo mexer com a vida dessas pessoas lá no final do primeiro século, início do segundo, o Evangelho também tem por objetivo mexer com a nossa vida hoje. Dar esse chacoalhão, a
Palavra da moda, né? Chacoalhar é a palavra da moda. Dá esse chacoalhão no sujeito, na pessoa. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a nossa vida, e a gente olha para o nosso passado, e a gente olha para um monte de coisa que Deus fez na nossa vida, ali estão os elementos necessários para que a gente acredite e continue crendo que Deus vai continuar agindo. E aí a grande pergunta é, por que nós, diante de algum problema, de alguma adversidade, de algum obstáculo da vida, por que a gente fica se debatendo, achando que Deus não está conosco, achando que Deus nos abandonou, achando que Deus está distante de nós, quando na realidade Ele está do nosso lado? Por que a gente fica se debatendo, ao invés de olhar para a nossa vida e para a nossa história, e se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, de todas as provas do amor dele por nós, de todas as evidências daquilo que o Senhor fez na nossa vida, na vida da nossa família? Por que ao invés da gente olhar para trás e perceber a ação de Deus na nossa história, a gente fica aqui no presente se debatendo, achando que Deus nos abandonou? Por quê? O profeta muito sabiamente disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esse é o melhor exercício para a falta de fé, para a nossa incredulidade, para essa nossa capacidade de achar que Deus nos abandona, ainda que Ele tenha dito e evidenciado ao longo da nossa história que Ele não nos abandona. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Todas as vezes que nós estivermos passando por um vale, e nós vamos passar pelo vale, por alguns, todas as vezes que nós estivermos num deserto, e nós passaremos por desertos na nossa vida, todas as vezes que nós estivermos enfrentando um grande problema, a gente precisa fazer esse exercício. Parar de olhar para a vida como se ela fosse aquele pedacinho da história nossa. A gente tem essa mania, né? De olhar para a vida. A vida é um negócio enorme, né? Enorme, enorme. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a vida é um negócio, né, enorme. Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas a vida, né, não é curta, humanamente falando. Mas aí a gente está passando por um problema, a gente fica olhando para aquele negocinho ali. Como se Deus não tivesse existido na nossa vida antes, como se Ele não estivesse existindo na nossa vida hoje, e como se Ele não fosse existir na nossa vida depois. Que coisa! É por isso que os discípulos tomam uma bronca de Jesus, e é por isso que nós tomamos uma bronca também. Por isso que a gente precisa ser chacoalhado. E aí o texto vai dizer algo interessante. Olha só, no verso 14, Jesus dá uma bronca nos discípulos. Está aí, às claras. Eles estão lá à mesa, eles estão tomando a refeição, né? Momento sagrado. Jesus vai ali, aparece para os 11, são os discípulos mais próximos de Jesus. Jesus vai ali, aparece para os 11, dá uma bronca neles, só que no verso 15 ele faz algo interessante. Depois da bronca, Jesus não dá tempo para eles, né, ficarem ali reclamando, lamuriando. Puxa, tomamos uma bronca de Jesus. Puxa, Jesus deveria ser mais brando conosco. Não deveria pegar tão pesado assim. Jesus não dá tempo para eles. Sabe por quê? Porque a missão é urgente. A missão é urgente. Existem pessoas que precisam ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. E isso vai acontecer através da minha vida e da sua. Olha que coisa.
Vocês agiram com incredulidade, tomaram uma bronca por isso. E agora Jesus está dizendo assim, olha, ao invés de ficar aí reclamando da bronca que tomaram, coloquem a vida de vocês a serviço de outras pessoas. Porque tem um monte de gente que precisa ter a vida transformada e precisa entender exatamente aquilo que vocês já deveriam ter entendido. Está aí no verso de número 15. Logo depois da bronca, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Existe uma urgência, ela está posta. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, tem um monte de gente que acha que está sozinha e que precisa entender que eu quero e posso me tornar senhor da vida delas para mostrar para elas que elas não estão sozinhas. Tem um monte de gente passando por um monte de dificuldades e obstáculos e problemas e que não sabe confiar em Deus, não tiveram essa oportunidade que vocês tiveram. E agora eu quero que vocês anunciem isto. O nome disso é testemunho, é dar a vida por. A gente só dá a vida por Deus ou para Deus se a gente der a vida pelo irmão ou para o irmão. Se a minha vida nas mãos de Deus não for um instrumento dele para que outras vidas sejam transformadas, a minha vida não está nas mãos dele. Não faz sentido pensar numa relação horizontal sem pensar necessariamente numa relação vertical. Eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Se a minha vida não está nas mãos de Deus, ao ponto dele usar a minha vida para que outras vidas sejam alcançadas, impactadas e abençoadas, não por mim, porque a bênção não vem de mim, mas abençoadas por Deus, eu sou apenas o canal, o instrumento. Se isso não for verdade na minha vida, não faz sentido. Não há segmento, não há serviço a Deus. E dada a urgência, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a toda criatura, não é a um determinado grupo. Não é esse aqui serve, esse aqui não serve, para esse eu falo, para aquele ali eu não falo, com esse aqui eu me preocupo, com aquele ali eu não me preocupo. Ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, ou seja, quem aderir a esse projeto, que é internalizar os valores do reino de Deus, esses serão salvos. E aí, por último, lá no verso de número 17, então, no primeiro lugar, a gente é repreendido, dada a nossa incredulidade. No segundo lugar, a gente aprende que a missão é urgente. Deus precisa da gente, no sentido de que Ele deseja usar a nossa vida para que outras sejam alcançadas. Ó, é rápido. Vamos lá. Acorda. Acorda. Lá mais à frente, a gente vai aprender uma terceira lição. No verso 17, o texto diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí o texto diz, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Percebam, o que o Evangelho está dizendo é, você é a extensão do ministério de Jesus. A sua vida, para ter sentido, precisa reproduzir aquilo que Jesus fez. Se a sua vida não for a extensão do ministério de Jesus, essa vida não é uma vida cristã,
no sentido de seguir a Cristo. E aí o texto nos dá as garantias disso. É como se o texto estivesse dizendo: Deus vai nos enviar e vai nos dar a capacidade necessária para que nós façamos aquilo que Ele quer que a gente faça. É diferente de dizer assim: vai lá e faz. Vai lá e se vira. Vai lá e faz. Dá seu jeito. Não, Jesus está dizendo: olha, vocês vão e eu vou com vocês. Vocês vão e eu vou capacitar vocês para que vocês possam fazer exatamente aquilo que eu quero que vocês façam. Por isso as expressões. A primeira delas é: em meu nome expelirão demônios, ou seja, o mal não vai prevalecer contra vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí a gente entende esse texto de forma muito equivocada, né? A gente trata a porta como se fosse um instrumento de guerra. Você já viu alguém ir para a guerra com uma porta na mão? Atacar uma outra pessoa com uma porta? Vou te atacar. Aí o cara vem com a porta para te atacar? O texto diz: as portas do inferno, não é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é para proteger, é para guardar, é para fechar a casa. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando nós seguimos a Jesus, não é o inferno que nos ataca. Somos nós que atacamos o inferno. A nossa atitude ataca o inferno. Por isso que o texto está dizendo: em meu nome expelirão demônios. Vocês vão, os demônios vão se manifestar e vocês vão expelir os demônios. Porque quem está indo é a gente. É a comunidade do envio. Isso é ser igreja. Igreja é sempre para fora, nunca para dentro. É sempre para fora, sempre para fora. E aí o texto está dizendo: olha, mas quando vocês forem para fora, o mal vai se manifestar e vai tentar ser um obstáculo à ação de vocês. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês vão expelir demônios em meu nome. Ou seja, o mal não vai ter como servir de obstáculo ou parar a ação de vocês. O texto diz assim: falarão novas línguas. Sabe por quê? As pessoas pensam, né? Eu gostaria tanto de falar em línguas. Falar em línguas faz com que os outros pensem que eu sou mais espiritual. Não é isso? As pessoas vão olhar para mim e falar assim: pô, esse irmão aí, esse pastor aí é bom mesmo. Imagina se eu começo aqui num Hericantalabarachalarais aqui. Todo mundo vai falar: caramba, no meio da oração, pastor espiritual, hein? Ó, Espírito Santo. Todo mundo vai ficar, né? Quando na realidade não tem nada a ver com isso. No contexto do Novo Testamento, línguas não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras, são idiomas. A palavra lá é glossa, no grego. Qual é o contexto? O evangelho precisa ser pregado, gente. Há uma urgência. Você acha que as pessoas iam para onde? Para a cultura inglesa naquela época? Para a Aliança Francesa? Agora quero aprender a falar mandarim. Instituto Goethe. Vou falar alemão. Não era assim. Havia uma urgência. O evangelho está sendo pregado a todos os povos. O Espírito Santo faz com que alguém que nunca teve contato com um idioma fale num determinado idioma que nunca estudou e que nunca teve contato, para que outros povos possam entender a mensagem do evangelho. Existe uma urgência. Por isso que vocês vão falar em novas línguas. Vocês vão pegar em serpentes. Vocês podem beber alguma coisa, um veneno no meio do caminho, mas eu vou proteger vocês, porque eu estou indo junto. Vocês estão indo e eu estou indo junto. Nada vai fazer mal a vocês.
E, sobretudo, se vocês impuserem as mãos sobre as pessoas e servirem de canal de bênção na vida das pessoas, Deus vai abençoar as pessoas através da vida de vocês. Olha que coisa! Se vocês impuserem as mãos sobre as pessoas, Deus vai usar as mãos de vocês para que outras pessoas sejam abençoadas. Em outras palavras, o texto está dizendo: acorda, acorda, acorda. Deixa de ser incrédulo. Vá dar testemunho e aprenda a crer no cuidado e na direção de Deus. Porque a igreja que acorda, deixa de ser incrédula, se coloca diante do Senhor, diz: a nossa vida é tua, usa ela, e se dispõe a ir, Deus vai conosco. E Deus transforma a vida de um monte de gente através da nossa vida. O clímax desse texto aqui é o verbo, é o ide. Esse é o clímax do texto. Você já deve ter ouvido isso, né, em alguma outra pregação, mas lá na língua grega tem um tempo verbal que é o auristo. O sentido aqui, a melhor tradução para esse texto aqui, não é ide, embora seja traduzido como ide. Mas a melhor tradução aqui seria indo pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque a ideia aqui é de algo inacabado, não é algo pontual, algo que vai começar num determinado momento, vai durar um determinado tempo e vai acabar num outro determinado momento. Não, é algo que não acaba. Sabe o que o texto está dizendo? É que para a igreja não existe a possibilidade de não ir. O Evangelho está dizendo: enquanto vocês vão, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão sendo igreja, porque igreja é ir para fora, enquanto vocês estão sendo igreja, preguem o Evangelho, deem testemunho. E eu vou me fazer presente e vou transformar a vida das pessoas através da sua vida. Entenderam? Todo mundo entendeu? Está aqui, mas não adianta estar aqui. Tem que estar aqui, ó. Se a gente compreender tudo isso e a gente não tiver a nossa vida transformada a partir desse momento, foi só um discurso. Que não seja apenas um discurso, afinal de contas, a gente se revela não é a partir daquilo que a gente fala, a gente se revela a partir daquilo que a gente faz, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que o Evangelho nos ensina e que isso seja transformador na nossa vida e também na vida daquelas pessoas que vão passar pela nossa vida. Que assim Deus nos ajude, que assim nosso Deus nos abençoe. Amém.